O gênero lírico nasceu na Grécia Antiga, época em que a manifestação poética era apresentada ao público oralmente, em forma de canto. Era acompanhado também por um instrumento musical chamado lira. O gênero lírico, em forma de canto, se manifesta até o final da Idade Média. A partir daí, o gênero passa a ter na palavra escrita seu principal meio de composição. As principais características do gênero lírico eram a poesia, que era escrita em versos, a subjetividade, sentimentalidade, emotividade e afetividade, metrificação e rima e a musicalidade. A economia da Grécia naquela época se baseava em produtos artesanais, na agricultura e no comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metal e tecidos. Suas etapas de produção eram demoradas e feitas à mão. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e o trigo. A isto somavam-se a criação de animais de pequeno porte. O comércio ocorria entre as cidades gregas, nas margens do Mediterrâneo e afetava toda a sociedade grega. Para realizar as trocas comerciais se usava a moeda dracma. No período clássico, os gregos procuraram cultivar a beleza e a virtude, desenvolvendo as artes da música, pintura, arquitetura, cultura e etc. Eles acreditavam na democracia, que era o governo exercido pelo povo, ao contrário dos impérios, que eram liderados por dirigentes que eram considerados deuses, como foi o caso do Egito, dos faraós. A democracia desenvolveu-se principalmente em Atenas, onde os homens livres tinham a oportunidade de discutir questões políticas em praça pública. Em relação ao gênero literário lírico, alguns filósofos da época poderiam ter influenciado no gênero, mas em sua poética, Aristóteles não se aprofunda naquilo que chamamos de poesia. Na Grécia Antiga, contexto do Tratado Aristotélico sobre os gêneros literários, poesia eram os textos que tinham como objetivo imitar os homens e a natureza, abrigando apenas duas formas de expressão, a épica e a dramática, escrita em geral em versos. Na poesia lírica não existe a figura do narrador. O poeta expressa o seu mundo interior, falando em primeira pessoa, por meio de um eu. Este eu, que não deve ser confundido com a pessoa do poeta, pode ter várias denominações: eu lírico, eu poético, sujeito poemático ou eu fictício. Os principais autores desse movimento eram Matsuda Goga, Guilherme de Almeida, Helena Collodi, Milo Fernandes, Alice Ruiz, Manuel Bandeira, Vinícius de Moraes, Carlos Drummond de Andrade e Gonçalves Dias. O escritor de nossa escolha foi Paulo Leminski Filho. Ele foi um escritor, poeta, crítico literário, tradutor e professor brasileiro. Tinha uma poesia marcante, pois inventou um jeito próprio de escrever, com trocadilhos, brincadeiras com ditados populares e influência do haikai, além de abusar de gírias e palavrões, tudo de forma bastante instigante. A obra dele que escolhemos foi Essa Vida é uma Viagem, pena eu estar só de passagem. O haikai de Paulo Leminski faz uma metáfora ao fato de que a vida é passageira e que ela pode passar em um piscar de olhos. Para ele, a vida é uma viagem cheia de surpresas, mas infelizmente ela passa em um piscar de olhos e no fim ele é apenas um passageiro.